Esse evento é um evento especial. Eu vou falar bastante sobre o livro O Sistema Doors. Vou falar um pouquinho também sobre a Era de Ouro, mas especificamente eu vou falar sobre o Sistema Doors. É um livro que veio, isso eu não falei ainda para ninguém, mas como a gente está gravando, então eu vou aproveitar e falar como é que ele surgiu, né? Esse livro surgiu em 3 etapas na minha vida. Foi em 2014 que começou. Foram 3 etapas muito interessantes, e eu, como tenho uma linhagem muito ligada com o Antigo Egito, né? E principalmente a Escola de Mistérios do Olho de Horus, uma das etapas, das 3 etapas, uma ocorreu lá dentro da Câmara do Rei, que é dentro da pirâmide, que o Arthur já deve conhecer de outras vidas, né? Então as 3 etapas foram assim. Em 2014 eu estava numa UTI de hospital, cuidando do meu pai, e lá eu adormeci sem querer, aquele sem querer querendo, né? E tive uma projeção astral dentro do próprio quarto da UTI, e me vi dentro de um avião, uma cabine de avião, embaixo no oceano, e a água ia tomando conta desse avião, que ele tinha caído. A cena era essa. E eu acordei desesperado, quase que me afogando nessa cena. E meu pai também se debatendo na cama. Não tem nada a ver com ele, sim, mas foi um clique. Porque quem já leu o livro e quem não leu vai ler e vai entender que cena é essa. Então essa cena foi uma retrocognição, uma lembrança de alguma etapa que fez lembrar dessa cena. E aí começa a vir toda a história. Porque o livro, um livro como esse, a gente não inventa, ele não é um livro inventado, ele vem da onde? Do mundo espiritual. Sempre vem do mundo espiritual. Esse, especificamente, o Sistema Doors, ele veio do mundo espiritual do futuro. Então é uma mensagem, eu não explico exatamente o sistema, porque é uma história, mas dentro dessa história o sistema está montado, então quem lê vai entender como que esse sistema funciona. Mas ele veio o quê? Do futuro. Sim, ele é uma ficção científica, porém é uma ficção científica que eu tenho quase certeza absoluta que ele vai acontecer. O Sistema Doors, ele vai acontecer. Eu fiz um saque contra o futuro. Quando você entra no mundo espiritual, você tem a capacidade de fazer um saque contra o futuro, ou seja, você pega informações de um futuro que ainda não existe e traz para o tempo presente. É ficção científica. Mas o Júlio Verne também fazia ficção científica com livros e histórias que aconteceram no século XX, e ele estava no século XIX, né? E ele trazia, depois se realizaram, muitas coisas que ele escreveu se realizaram, né? Então é uma ficção científica, e ele era especialista em fazer saque contra o futuro. E eu, incrivelmente, tenho algumas ligações também com o Júlio Verne, isso no plano espiritual, mas hoje eu não vou falar, porque senão a gente vai até amanhã aqui. Tenho ligações, tenho algumas vidas, dentre algumas vidas que eu me lembro, uma delas eu estive ao lado dele, como um parceiro, como um revisor de textos, essas coisas assim. Então ele me inspira também, tá? E eu não sou especial por isso. Isso os meus mentores espirituais que me acompanham sempre me dizem isso. Você não é especial, faz o seu trabalho e não se sinta especial, porque você realmente não é. Você é importante, isso sim, a gente é importante, todos nós somos importantes, mas no sentido ao contrário da palavra, e não importante como famoso ou com notoriedade. Essa é o que a gente entende como importante, né? As pessoas, o Carlos Torres é importante, automaticamente você leva para o lado do famoso, ou de notoriedade, ou de alguma coisa do gênero, e não é nada disso. O importante é a pessoa que importa informações em outras pessoas. O verbo importar é isso, né? Quando a gente importa um arquivo, não é isso que nós fazemos? Importa um arquivo da internet no seu computador. Então você importou um arquivo. Então eu sou importante porque eu sou um importador de informações para as pessoas e esclarecedor. Então eu tenho que importar coisas boas, viu, Arthur? Nós que somos esses caras meio estranhos aí andando pelo mundo, a gente tem que importar daqui para frente coisas boas nas pessoas. Esse livro, ele fala de um sistema complexo que vai existir no futuro, mas eu tenho que passar informação boa, porque coisas ruins podem acontecer com a
implantação desse sistema. Ele vai acontecer, tá? Muitas coisas ruins podem acontecer. Esse livro vem esclarecer o que é ruim e o que a gente não pode fazer no futuro próximo. Futuro próximo que eu digo é 7 anos, 8 anos, se não mais, mais rápido ainda, porque ele já está sendo aprimorado. Antes disso, eu vou falar. O primeiro eu já falei que era na UTI, né? O segundo, quando o Ademar Ramos, que era uma pessoa que me ajudava muito, e ele morreu em 2012, eu já fiz uma peregrinação muito grande com ele no Egito, no Antigo Egito, ou melhor, no Egito e até Jerusalém, 28 dias viajando junto com ele. E ele era um cara assim de extremo conhecimento oculto, digo, do ocultismo mesmo, da teosofia e do esoterismo. Então eu tive um professor do meu lado, 24 horas por dia, durante 28 dias. E depois também a gente ficou amigo e fizemos várias gravações na casa dele, com entrevistas, tem no YouTube, quem tiver interesse, é só digitar no YouTube, Carlos Torres e Ademar Ramos, já vai aparecer eu sentadinho no sofá da casa dele e a gente conversando junto com o Fred e John, que é um amigo em comum. Só que numa dessas entrevistas que a gente gravou na casa dele, e a última na verdade, porque depois ele morreu, uma semana depois, ele me disse assim, ó, pra você ver como as coisas do plano espiritual são incríveis. Ele me disse assim: Carlos, a gente acabou a entrevista hoje, né? Tá legal, vamos colocar no YouTube. Só que eu tive um negócio outro dia, eu acessei o Nirmanakaya, que é a linguagem que eles usam na teosofia. Nirmanakaya é o registro akáshico do mundo, tá? Da humanidade. Então ele acessou o Nirmanakaya e disse assim para mim: Carlos, você sabe qual vai ser o sistema operacional de computadores que vai mudar o mundo e vai vir em breve? Eu falei: não, Ademar, a gente nunca se falou sobre isso, a conversa é sempre em volta das pirâmides, né, da Atlântida e da teosofia. Você nunca falou nada sobre computadores. Eu falei: pois é, mas me veio isso e eu vi tudo como é que funciona. E vai se chamar Sistema DORS. Então o nome, se alguém deu o nome, foi o Ademar Ramos, ele que deu o nome, né? Sistema DORS. Eu falei: nossa, mas que sistema é esse, Ademar? Olha, é um sistema que vai englobar tudo. O sistema Windows vai cair, porque o sistema Windows é de janelas dimensionais, ele está acostumado já com isso, né? Janelas, você abre, puxa e resolve e abre outra janela. O sistema Windows é o que existe hoje, é o que tem para hoje, não é? Então esse sistema ele vai cair e vai vir muito mais evoluído, que é o sistema de portas, por isso é o sistema DORS. Então a gente vai abrir a internet, nós vamos entrar dentro da internet, tá? E isso já está cada dia ficando mais nítido, né? Vocês veem hoje, é só você ligar a televisão, no jornal diário vai aparecer: o Windows desenvolve já o óculos tridimensional de realidade virtual. Então isso já está ficando comum. Só que está no início ainda, está muito no início. Mas o sistema ele vai englobar e vai ter que ter um mecanismo para entrar dentro da internet, que vai ser uma internet viva, orgânica, tá? Essa internet viva, orgânica, para mim, eu dei o nome, talvez não seja esse o nome, mas é o mundo do DORS, é um mundo novo. Só que você não entra fisicamente, né, Arthur? Não tem como, dá para você entrar fisicamente no joguinho que você joga? Não dá, né? Mas virtualmente você vai entrar. Como virtualmente? Uma plataforma, pode ser um óculos, pode ser um capacete. No livro tem todas as ideias de como vai ser. Tem que ter um mecanismo, uma plataforma. Mas para isso precisa acessar o que? A pineal, porque você vai entrar como? Não vai entrar físico, não vai entrar nem visual, você vai apagar e vai entrar via pineal, que a glândula pineal é a que faz o contato com a quinta dimensão. Então são informações um pouco diferentes, um pouco estranhas para falar num shopping, mas é o que vai acontecer. Daqui 10 anos isso vai ser comum. Um evento desse que a gente está fazendo aqui, Marcelo, e daqui 10 anos não vai ser assim, vai ser holográfico. Eu estarei aqui holograficamente e vocês estarão na casa de vocês holograficamente projetados aqui. Então não vai ter 50 pessoas aqui, vai ter 50.000 pessoas holograficamente duplicadas, né? Então vai ser uma coisa totalmente nova, totalmente diferente do que a gente imagina. Ah, mas isso tudo é viagem da sua cabeça, Carlos. Tá, pode ser um pouco de ficção,
Mas era ficção também em 1970 falar de Facebook, não é? Era ficção em 70 falar de celulares, né? De touch, de iPod, de iPhone, de passar um vídeo de um celular para um amigo seu no Japão. Em 1960 isso aí era totalmente loucura, não é? E hoje é totalmente real. Então parece loucura a gente falar em holografia. Não é. É só quem estuda um pouquinho sobre ciência e física quântica sabe que já é possível. E isso já existe, já é bem possível mesmo. No Pentágono já tem reuniões holográficas, é que eles não falam, né? Reuniões holográficas. Nem todos vão se reunir fisicamente, tem gente do mundo, né, do Pentágono no mundo todo. Aí tem uma reunião holograficamente, eles se posicionam nas cadeiras, você não consegue pegar a pessoa, porque ela está holográfica, uma projeção. Então quando a gente fala no sistema DOR, a gente vai usar esse equipamento na cabeça para acessar a pineal. Esse é o perigo. Eu não vou falar do perigo aqui, vai ter que ler o livro quem quiser, porque tem toda uma informação em cima disso para a pessoa entender por que a pineal e por que o acesso é via pineal e por que não, qual é o perigo de acessar essa pineal. Muitas pessoas vão aceitar, é através de chip, certo? É através de chips subcutâneos. Começa pelo braço direito, o primeiro tipo de chip, vai começar pelo braço direito, vai ser imposto. Imposto vai ser o quê? Vai ser mandado para a gente colocar, como um cartão de crédito. Se você não tem cartão de crédito, você não faz compra. Você tem que ter o chip do cartão, senão você não compra passagem aérea, não tem como, você começa a ficar sem ação. Então, para você usar o sistema DORS, vai ter que ter um sistema de acesso. E esse sistema de acesso vai ser a pineal. Começa pelo braço direito, segue depois em segundo plano para um chip no centro da testa, porque é daqui que vai ligar a pineal. Então esse é para acostumar e esse é para condicionar, tá bom? Mas não é para assustar. Qual é o segredo? Então eu já vou dar o segredo da história. Para quem lê o livro e depois em um futuro próximo se tornará filme, e aí milhões de pessoas vão assistir. Esse é o meu desejo e é assim que eu quero. Porque essa informação tem que passar para milhões de pessoas ao redor do mundo. Porque num filme ou num livro a pessoa vai ler e quando a coisa acontecer ela vai falar o quê? Eu não vou permitir que coloquem o chip em mim, porque eu assisti aquele filme e eu li aquele livro. Entendeu? Qual é o perigo? O perigo é esse, não deixar introduzir dentro do corpo o tal chip. Eu estou indo para o final do livro já para chegar no ponto crítico da coisa. Então pode ter a plataforma com óculos, ok. Pode ter o capacete, ok. É um adesivo, é um sistema que você deita numa cama ou numa poltrona e acessa e se desdobra e entra no sistema DORS, ok. Só não pode o quê? Autorizar que injetem nanopartículas em vocês, porque essas nanopartículas vão acessar a pineal e é dali muito mais fácil, lógico, vai ser muito mais gostoso, vai ser fácil de aceitar, porque vai ter um chip bonitinho, vão inventar que toca música, que brilha no escuro, que faz neon e tudo mais, e todo mundo vai querer. Aí você aplica aqui, faz uma microcirurgia, aplica, e nanotecnologicamente essa partícula vai se multiplicando até chegar na sua pineal. Para quem não sabe, a pineal está no centro da cabeça. Se fizer uma cruz na sua cabeça, bem no centro dela é lá que está a pineal, embaixo ou melhor, em cima do céu da boca, né? Pega a língua de vocês aí, Arthur, ó. Joga a língua lá em cima, é mais ou menos lá atrás do céu da boca, em cima do céu da boca. É aí que está a pineal, embaixo do cérebro, em cima do céu da boca. Só que tem dois planos para acessar essa pineal, que são dois túneis de luz que começam aqui. E desses dois túneis de luz chega até a pineal. Então uma nanopartícula inteligente ela vai se multiplicando até chegar nesse ponto. Acessou essa pineal, você está vendido. Vendido o quê? Você vendeu a sua alma. Então, não é coisa para falar no shopping, eu estou falando. Você vendeu a sua alma, você está com a marca da besta na testa, que é o que o João Evangelista escreve no Apocalipse. Então, qual é a informação? Resumindo, para a gente entrar num outro assunto mais gostoso.
não pode deixar introduzir nada no corpo de vocês. Tá? Não é para ficar com medo de vacina, nada disso. É especificamente uma aplicação nesse ponto. Alguma microcirurgia neste ponto. Isso vai acontecer daqui uns 7, 8 anos. Então é só para a gente ficar alerta, não é para já. Mas logo, logo isso vai começar a acontecer. Já estão chipando os cachorros, daqui a pouco estão chipando os gados, o gado já está sendo chipado. Então, daí já estão chipando as crianças para ir na escola, para poder monitorar. Vai indo, é passo a passo, essas coisas são passo a passo. Há alguém que está querendo controlar os Illuminatis, essas coisas todas. Não precisa ficar preocupado, não é uma pessoa que está querendo controlar, é a egrégora, é o sistema. A alma do mundo está nesse fluxo e vai entrar nesse fluxo do sistema Dors. Esse negócio do chip, tudo isso que eu estou falando, ele está no registro akáshico do mundo, que é o Nirmanakaya. Está, como está previsto. Talvez que alguém de vocês tenha um acidente de carro ou tenha uma doença ou um câncer daqui 10, 15, 20 anos. Pode estar previsto no seu registro, só que você pode apagar o registro, certo? Quando uma profecia ela é feita para quê? Para ela não acontecer. Então esse livro pode ser, né, sem querer ser um pouco de querer contar vantagem, mas esse livro é um pouco profético. Por quê? Porque eu estou trazendo informação no futuro que é para não acontecer. É uma profecia, porque a profecia ela vem para não acontecer. O Apocalipse foi descrito por João por quê? Porque é para não acontecer. Então a gente vai seguindo as informações que está escrita no Apocalipse e a coisa não acontece, a gente vai evitando, porque a gente tem conhecimento dela. Então o sistema Dors eu estou trazendo o quê? O conhecimento dele, que ele vai existir. Tem alguns pontos que a gente não pode permitir, só isso. Que ele vai acontecer? Ele vai acontecer. O que vai acontecer? Vai abrir um novo mundo. Vai abrir uma quinta dimensão. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vai abrir uma quinta dimensão. O sistema Dors é um mundo sobre esse mundo. Ele está sendo construído. Não é uma viagem na maionese. Não é um Hellman's Airways. Você já conhece essa aviação aérea? Vocês já pegaram essa aviação aérea? Já compraram? Hellman's Airways? A viagem na maionese, né? Tem muita gente que compra passagem dessa aviação e vai e não volta. Compra passagem de ida só. Porque se você entrar na viagem, o mundo da espiritualidade é assim, né, José? Você tem que ir pelo caminho do meio. Se você entrar muito na viagem da maionese, que a gente gosta de falar, você começa a ver coisas e entra numa ilusão completa. E aí você vive numa ilusão. Você começa a ver gnominha e fadinha em todo lugar, começa a viajar mesmo, ver de tudo. E acredita piamente, não é uma viagem que você brinca, não, você acredita mesmo. Então você entra no mundo da ilusão, que é o que a gente chama de Hellman's Airways. Ou então você cai no ceticismo, que também é muita gente que eu conheço que começou na espiritualidade, no esoterismo, chegou a um ponto que ela não acredita em mais nada e ela cai para o ceticismo. Aí ela não acredita em mais nada, quer prova da física, quer prova da ciência, que é prova da espiritualidade. Ela sente, ela sonha, é tudo besteira da minha cabeça, ela não acredita em mais nada. Então ela cai para o mundo do concretismo, que também é horrível. Então os dois lados são ruins. E para as crianças, tem bastante criança hoje aqui, isso é bom. Para os dois lados isso é ruim, porque a ilusão, você vive numa ilusão e nada acontece. Você fica vagando, nadando contra a maré e nada acontece, porque é tudo ilusão. E a ilusão é o mundo do medo, é o mundo do nada. Tá? E o mundo do concretismo também é o mundo do nada, é o mundo da prova, tudo é a prova. É o mundo das ordens, é o mundo ordinário no bom sentido, né? Das ordens. Então o caminho do meio, que é o caminho correto que a gente deve seguir, é o mundo extraordinário, que você vive. O mundo espiritual, que é o maravilhoso, que é o inatingível, invisível, mas também você vive na vida cotidiana, você vive os dois mundos ao mesmo tempo e acessa o extraordinário. Então esse é o ponto. O grande espiritualista ele tem que seguir o caminho do meio. Então vamos falar do sistema Dors. Esse sistema, quando ele abrir, e ele já está sendo construído, alguém parou para pensar já por que o Google mapeou o mundo inteiro em 4 dimensões? Vocês já pararam para pensar nisso?
porque ele é bonzinho, porque ele quer fazer aplicativos bonitinhos para atender as pessoas. Sim, mas mais do que isso, ele quer o quê? Mapear. Ele mapeou o mundo inteiro já. Todas as ruas, todos os edifícios ainda não, é o segundo passo. Mas todas as ruas, avenidas, estradas do mundo inteiro, da Europa, dos 5 continentes, América do Sul, América Central, Estados Unidos, Ásia, tudo. Onde você quiser ir, você vai no Google Maps e digita a rua que você quer ir, você vai. E você pega aquele menininho, vocês já usaram isso, né? Pega o menininho, põe na rua, e você está na própria rua. Você vira nas 4 dimensões, até para o céu, se você virar, ele vira também para o chão é o chão, né? Então você acessa as 4 dimensões. Você quer ir na rua tal, nos Estados Unidos, em tal lugar, você vai. Só que ainda é tudo estático, porque está sendo montado. Aí vocês pararam para pensar por que está sendo montado isso? Porque está sendo preparado. Tá? Está sendo preparado. Daqui a pouco, o Google vai oferecer, e já começou, que eu sei, já começou a oferecer o quê? Que você chega numa rua nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, ou aqui na frente desse shopping, que é aqui o shopping Dom Pedro, né, aqui em Campinas, você chega aqui na frente do shopping, você não entra no shopping ainda, com o bonequinho, não é? Você chega lá naquele mundo que o Google construiu, você chega aqui na frente, mas você não entra aqui dentro. Por que você não entra? Porque ainda não está construído. Mas eles já vão começar a oferecer, o Google já vai começar a oferecer aqui para o shopping, para os lojistas, para a FENAC, do mundo inteiro, se eles querem comprar espaços nesse novo mundo que está existindo. Obrigado, Didão. E aí as pessoas vão querer comprar, os primeiros empresários já vão comprar. Eu quero sim ter uma FENAC nesse novo mundo que vai abrir em breve. Eu quero ter, porque aí muitas pessoas vão vir aqui. Você vê, a loja hoje está meio vazia, porque as pessoas estão em casa, elas não estão aqui. Daqui 10 anos as pessoas vai ter menos pessoas aqui. Quanto mais, as pessoas vão ficando cada vez mais em casa, porque está tudo acessível em casa. Então elas vão vir aqui em casa. Dentro de casa elas vão se projetar aqui. Ela quer vir escolher um livro na prateleira, ela vai vir, só que holograficamente. Então vai ter 100 mil pessoas dentro dessa loja, na loja do Doors, que vai existir no outro mundo da 5ª dimensão. Vocês estão entendendo? É uma coisa meio esquisita, mas é possível e totalmente viável, porque a tecnologia vai criar esse mundo. Então o Google vai o quê? Oferecer pixels quadrados, ele vai alugar o mundo inteiro. Obrigado. Ele vai alugar. Então o Google está construindo um mundo sobre esse mundo para quê? Para alugar espaços para todas as empresas, todos os lojistas, todos os ginásios de esportes, todas as escolas, todos os teatros. Vai ter uma Copa do Mundo, não sei aonde, no Kuwait 2035. Kuwait nem existe mais. O Cazaquistão, não sei aonde, ou Rússia, 2035. Vai ser inviável milhões de pessoas, inviável ir fisicamente, passagem aérea, hotel e tudo isso que a gente sabe. Mas holograficamente você vai poder assistir os jogos ao vivo e a cores. Holograficamente, você vai estar dentro do ginásio ao vivo e a cores e duplicado, vai ser uma duplicata. Vocês estão entendendo? Vai ter duplicatas, então é copiar e colar. Copiar e colar os ginásios, os estádios de futebol, então você faz 50 estádios e enche todos eles. Então, ao invés de pagar $1.000 o ingresso, você vai pagar $10 com cartão de crédito, vai desdobrar e vai para lá. É difícil entender agora. Era difícil entender Facebook em 1970. Impossível, porque não existia. Então esse Doors não existe ainda. Então a gente está só vagando em ficção. Então daqui 10 ou 15 anos a gente senta de novo e conversa. Quem estiver vivo verá. Eu quero estar vivo para ver. O Arthur é novinho, você vai ver e vai estar lá dentro. De repente você vai ajudar a montar ele. Tá. Para mim, quem está montando o sistema Doors é o próprio Google. Mas há uma corrida de Microsoft, de Google e Sony também, os três. No fundo elas vão se juntar. Quem tem a plataforma é o Google, porque ele já mapeou o mundo inteiro. Tá? Quem tem a plataforma. Quem vai vir com o sistema operacional? Não sei. Então tudo isso vai acontecer. E vai ser maravilhoso. Muitas coisas maravilhosas vão acontecer. Além disso, além de abrir esse novo mundo que as pessoas vão estar
passeando dentro desse novo mundo, literalmente é o novo mundo mesmo, é a quinta dimensão. Então, nós estamos na quarta dimensão. Abrir-se-á a quinta dimensão, quando abrir o Doors. Tá? O que é a quinta dimensão? Viveremos dentro de um mundo físico e espiritual ao mesmo tempo. Aí já dou um salto um pouquinho mais além. Tá? Vocês vão falar, ah, meu Deus, o Carlos é meio louco mesmo. Mas, pô, todo escritor tem que ser um pouco louco. De louco a gente sempre tem um pouco. Mas é isso, abre a quinta dimensão, então o mundo espiritual vai estar dentro também. Então como que nós vamos... O que além de tudo isso que eu falei para vocês, os jogos, vai estar tudo lá na quinta dimensão, as pessoas vão viver dentro daqueles jogos. Qual é o perigo? Não voltar mais, não querer voltar. Então esse é um negócio que a gente já vai falando para as crianças, né, para os nossos filhos, o meu já está grande, mas para quem tem 10, 8, 10, 11, 12, 13 anos, já tem que ir explicando e já ir moldando a cabeça deles que a família é a coisa mais importante, porque essa é a mensagem final do livro, tá? A família é a coisa mais importante, viver a vida é a coisa mais importante. Ok, é como entrar na internet hoje, entra na internet e fica horas jogando. O sistema DORS é a mesma coisa, só que em vez da pessoa estar ali mexendo, ela vai estar assim, ó. Ela vai estar apagada e vai estar desdobrada em outro plano. A diferença é essa, você vai passar e vai ver seu filho dormindo, deitado na cama ou numa poltrona. E aí você tem que chamar ele. Então ele tem que acostumar a não entrar, a ter hora para entrar e sair. Quem vai controlar isso? Não sei. Vocês vão ficar preocupados com isso? Não se preocupem. Eu só estou querendo esclarecer. Porque esse mundo vai ser muito atrativo. Ele é muito atrativo. Ele vai ser muito chamativo. Vai ser chato voltar para esse mundinho aqui. Então muita gente vai entrar e não vai querer sair. Porque lá você pode moldar o seu corpo. Você está com barriga lá, você não tem, você é bonito, você é tudo lá. Você vai moldar uma outra vida. Vidas multidimensionais a gente vai viver. Então a gente tem que se acostumar a viver vidas multidimensionais. Já estamos vivendo isso, é que ninguém percebe. Quando você está no Facebook, você já tem vida multidimensional. Você tem milhares de amigos, você tem milhares de pessoas. Milhares não, mas sem, eu, por exemplo, tem bastante gente que me segue. Eu falo com 40, 50, 100 pessoas por dia às vezes. Às vezes, tá? Não é sempre. Falo, e eu também só falo sobre os temas de livro e negócio. Para mim é uma plataforma de negócio e trabalho. Tem muita gente que fica ali fazendo piadinha, né? KKKK, RS. Fica só passando tempo, mas fica lá. Então a gente já vive vidas multidimensionais. Eu tenho um grupo que eu só falo essa coisa, esse tipo de assunto. Esse outro grupo eu falo sobre futebol. O outro eu falo sobre balada. O outro eu falo sobre jogos. O outro é família. Então você vive multidimensões já dentro de uma rede social. E aí qual é a real, a verdadeira? É aquela que você desliga e vai jantar com a família, certo? Ou vai namorar, ou senta com a esposa, ou vai conversar com o amigo, liga para o amigo e fala, vem aqui em casa, vamos bater um papo, tomar uma cerveja. Esse é o mundo real. Então a gente tem que viver esse mundo, cada vez mais. E viver os dois mundos, na verdade, né? Como é que fala aquela palavra que a gente falou hoje, José? É navegar, né? Navegar nos dois mundos. E quando abrir o Doors é navegar nos três mundos, porque vai ter 3 mundos acontecendo, o físico, o virtual e o digital, né? Então é muita coisa que vai acontecer. Eu sei que a cabecinha de vocês começa a borbulhar quando pensam nessas coisas. E é para borbulhar mesmo, porque parece que o mundo está parado, nada está acontecendo, mas muita coisa está acontecendo, tá? Muita coisa está acontecendo e muita coisa as pessoas estão criando também para manipular as pessoas e poder pegar um pouquinho mais de dinheiro de alguma forma. Então o sistema DORS ele vai existir porque é um plano econômico muito bom para o Google ou para outras empresas. É lógico que é muito bom. Você imagina alugar porque lá não é metro quadrado, né? Vai ser pixel quadrado. Se alugar um pixel quadrado, vamos imaginar que cada piso desse aqui no chão, ó, é um pixel quadrado que o Google vai alugar. Então, para alugar uma loja desse porte, para o Google construir essa loja para você, vai cobrar um valor e depois essa loja ele vai alugar, então a loja vai ter que pagar um aluguel mensal, diário ou anual,
né, para o Google, para manter essa loja nesse shopping virtual, shopping da quinta dimensão, vai ter que pagar. Então você imagina o mundo inteiro o Google recebendo N dólares por pixel quadrado que ele alugou. É a mesma coisa que alguém fosse dono do mundo e alugasse 1 metro quadrado da terra inteira para a pessoa ter uma loja, para você construir alguma coisa, entenderam? É um negócio violento que vai multiplicar em milhares de vezes o PIB do mundo. É uma coisa que vai mudar o mundo completamente. Tá? Então isso vai acontecer, acho que nos próximos 7 anos, 8 anos. 2022 é uma data crítica, onde o sistema começa a operar. Em 2030 ele está totalmente estabilizado. Não precisam acreditar em mim, porque também não é nada comprovável. É improvável, não dá para provar. Então fica no âmbito da ficção e deixa a vida levar e vai prestando atenção no que está acontecendo por aí, nas notícias. Não olha mais as notícias sobre isso no Google Notícias ou onde vocês seguem. Não olha mais assim como uma coisa banal. Vai dar uma lida, física quântica, holografia, né? Realidade virtual, tudo isso vai vir com uma força total. Qual outra coisa que vai vir conjugada com isso? Então vamos para um lado mais suave, mais interessante, que já está acontecendo. Existe uma lei, e é um livro, não tenho aqui a projeção do Data Show, infelizmente, mas vocês procuram na internet. Quanto tem mais 10 minutos aí? Existe uma lei que já está começando, lei espiritual, tá? Que se chama a Lei do Compartilhamento. É um livro que eu escrevi em 2010, naquela época ninguém falava sobre isso, e hoje já está na boca do povo, né? A palavra compartilhamento. Quando eu escrevi em 2010, também trouxe do mundo espiritual, não é coisa só da minha cabeça, mas eu também acessei muita coisa. O livro se chama A Lei do Compartilhamento e trazidas pelos seres do povo azul. Não vou falar deles hoje, porque senão a gente entra em outro assunto. Mas são meus mentores espirituais, o povo azul. São seres do futuro. Então eu trago tudo do futuro, sempre do futuro. Não é à toa que eu sou aquariano, né? Aquariano sofre porque ele vive no futuro, né? Quase que ele não fica no presente. Mas eu já me acostumei comigo, então tá bom. Eu já me acostumei, eu me suporto um pouco. A gente traz muita coisa do futuro, o aquariano vem com isso. Então faz parte, não adianta querer escapar, que viver só no presente. Está no presente, mas a mente dele está 50 anos na frente, sempre. Então eu trouxe o que? A Lei do Compartilhamento. Em 2010 ninguém falava sobre isso. O que é a Lei do Compartilhamento? É a lei que vai mudar completamente a humanidade. Já está mudando. São 6 passos que essa lei vai ser introduzida, não vai ser imposta, ela vem naturalmente. Porque a única saída da humanidade hoje é compartilhar, não existe outra saída. Acumular é coisa antiga, acumular é coisa da era passada, da era de peixes, da era da Satyuga, né? Então a gente entrou na nova era. Essa nova era se chama Era de Ouro. Eu chamo de Era de Ouro, muita gente chama de Era de Aquário, muita gente chama de Nova Era. Eu sigo a linhagem da Era de Ouro, que é a linhagem egípcia, né? Da Escola dos Mistérios do Olho de Horus. Então, nessa Era de Ouro, que começou em 2012, e realmente o mundo acabou em 2012, gente, e ninguém avisou. O problema é que ninguém avisou. Ele acabou, o mundo acabou, mas não é um mundo físico. Todo mundo achou que o mundo ia acabar, ficou aquela lenga-lenga, e a gente sabia que não era nada de asteroide, nada ia acontecer, porque é uma mudança de era. Então, o mundo antigo realmente acabou, que é a Era de Peixes. Entramos na Era de Aquário. Então, o novo mundo começou. E esse novo mundo está trazendo novas frequências. Quando eu falo frequência, vem novas ideias, novas formas de cura, novas formas de relacionamento, novas formas de viver em comunidade. Então, qual é a nova informação que vem junto com essa nova era? Que também vem muito sobre o Sol Central, e hoje não vou falar sobre isso. O pulso que vem do Sol Central da galáxia. Tudo vem com uma força gigantesca. Então, essa Era de Ouro que começou, está vindo com outras informações que a gente ainda não conhece. Por isso as pessoas estão com medo. Por isso as pessoas estão
apreensivas, porque elas têm medo do desconhecido. Como o velho mundo acabou e o novo mundo começou, elas não sabem como vai ser, elas estão desesperadas. Eu não estou desesperado porque eu acesso o futuro e vejo. E eu passo através dos livros para esclarecer as pessoas. Quem aqui já leu? Vocês já leram, né? Os livros. Traz luz. A intenção é trazer esclarecimento, trazer luz, clarear a mente das pessoas, deixá-las lúcidas. Porque lucidez é o que é? Luz na consciência. Se eu levar medo nos livros, eu vou emburrecer as pessoas. Eu não posso fazer isso, porque eu tenho mentores espirituais que não deixam. Então eu tenho que levar esclarecimento, levar mensagens de amor, levar mensagens de benefício próprio e amor incondicional e principalmente gratidão. Eu tenho que passar mensagem de gratidão para as pessoas. Agora, reclamar da vida é fácil. Todo mundo faz. É só abrir aí ligar a câmera e começar a meter a boca no governo e reclamar é fácil. Quer entrar nessa egrégora? Facinho, vai lá. Eu não vou, eu vou na outra egrégora do bem, que é esclarecer, que exige um pouco de exercício mental e espiritual. Então as pessoas não querem, elas querem ficar paradas, reclamando, xingando, colocando a culpa nos outros, não é assim? Minha vida está uma droga por causa disso, por causa da Dilma, que coitada já foi, eu acho. Quer colocar o problema sempre nos outros, né? Minha vida está uma droga por causa do meu pai, da minha mãe, por causa do meu casamento. A pessoa nunca fala, eu sou o problema e eu sou a solução. Não. O problema sempre é de fora. Por isso que as pessoas vão buscar sempre fora. Então qual é a lei que vai funcionar? Vamos voltar ali. Qual é a lei que vai gerenciar esse novo mundo que está começando? Que está começando, é novo. O velho mundo acabou, só que ele ainda puxa a gente para trás. Ainda tem tentáculos querendo puxar a gente para trás. Como que esse velho mundo puxa a gente para trás, para baixo? Através dos padrões antigos, de medo, de falta de confiança. Tudo antigo, não existe mais. Sofrimento. Se vocês ouvirem alguém da família de vocês, ou os amigos de vocês falarem, nossa, eu estou sofrendo, eu não aguento mais sofrer, o sofrimento está acabando comigo. Esse está na terceira dimensão ainda, está lá a mente ainda está no velho mundo, porque sofrer nesse novo mundo não existe mais. A gente não pode mais falar isso. Estou olhando para você, vida. Quem está nesse novo mundo, a palavra sofrer não existe mais. É ter que deletar da vida da gente. Qual é a palavra certa? Ao invés de trocar, é cura. Eu não estou sofrendo, eu estou sendo curado. É que eu não sei o que. Então vai buscar. Tem inteligência e disposição, vai buscar o que está sendo curado em você, né? Por que você está com problema no rim? Você está sendo curado, a vida está querendo te curar e você não está entendendo. Vai ter que buscar. Agora, se você ficar no sofrimento, o meu sofrimento, o meu problema, a minha doença, está no velho mundo. O novo mundo, ele quer que você se cure. Então a doença vai vir à tona e vai te falar, se você não mudar o seu padrão, eu vou ter que tirar você do circuito. Se você muda o padrão, você entra na nova frequência e você se cura, certo? Então sofrimento é coisa antiga, medo é coisa antiga. Tenho medo de pedir demissão porque eu não sei depois de ficar sem emprego. Como é que eu faço? Eu vou ficar naquele emprego. Eu odeio aquele emprego, eu me sinto mal naquele emprego, mas eu vou ficar, porque se eu pedir a demissão, o que eu vou fazer? Eu vou ficar sem dinheiro para pagar minhas contas, para pagar a escola do meu filho, para comprar o meu carro, para pagar a prestação do apartamento. Então, tá com medo? Fica lá para trás. Confia? Quer entrar no novo mundo? Larga tudo e vem. Parece meio religioso, e é. Larga tudo e vem. Eu estou falando isso porque eu tenho conhecimento de causa, eu estou vivendo isso. Meus mentores falam direto isso. Tá com medo? Então fica aí no seu lugarzinho. Agora, se você quiser ir e fazer tal coisa, vai, que aí a gente te passa tudo. Você vai receber tudo. Tá, estou sendo subjetivo, mas vocês já entenderam o que é. Tá com medo de ir para frente, porque você não sabe o que vai dar lá na frente? Então não vai. Fica na sua caminha, dormindo. Não levanta. Agora, se você levantar, eu te dou o cajado e te mostro o caminho.
E é isso que eu estou fazendo. Eu já deixei minha cama já há muito tempo. E agora eu estou no caminho, e com o cajado, e com meus mentores atrás, me orientando. E só vejo coisa boa. Só vivo na gratidão. Fala.